As pirâmides egípcias são uma das conquistas arquitetônicas que definem o mundo antigo. Como um feito incrível da engenharia, os egiptólogos ainda descobrem mais sobre essas estruturas a cada ano que passa. O complexo da pirâmide de Gizé atrai visitantes de todo o mundo desde os dias do Grand Tour, e as crianças de todo o mundo que estudam os mistérios do Antigo Egito não podem deixar de associar as pirâmides a grandes faraós do passado. Ainda envoltas em mistério, as pirâmides não revelam seus segredos facilmente. Mas com o tempo, os estudiosos aprenderam muitos fatos surpreendentes sobre o Antigo Egito através deles. A habilidade técnica misturada com mitologia e superstição levou os faraós a construir essas estruturas formidáveis, que provaram ser algumas das peças arquitetônicas mais indestrutíveis já criadas. Portanto, embora você pense que aprendeu tudo o que precisava saber sobre as pirâmides egípcias na escola, ainda há muito a descobrir. Todas as pirâmides não são idênticas em sua criação. Na realidade, como acontece com diversos tipos de edifícios, existem fases distintas na construção das pirâmides. As primeiras pirâmides não assumem a forma pontiaguda que normalmente associamos a elas, mas em vez disso, apresentavam superfícies planas. Um grande número dessas pirâmides pode ser encontrado no vasto cemitério de Saqqara, situado na antiga capital do Egito, Mênfis. As pirâmides nessa região são as mais antigas de que temos conhecimento e incluem a notável Pirâmide de Djoser. Erguida durante a Terceira Dinastia e projetada pelo renomado arquiteto Imhotep, sua construção ocorreu entre 2630 e 2611 a.C. Ela é considerada um dos monumentos mais antigos do mundo feitos em alvenaria recortada e, surpreendentemente, não possui a forma pontiaguda característica. Em vez disso, Djoser é uma pirâmide de degraus, na qual Imhotep empilhou mastabas, tumbas egípcias, de tamanho decrescente uma sobre a outra. Esse tipo de estrutura é observado em diversas culturas, desde o templo de Borobudur, na Indonésia, até a pirâmide de El Castillo, construída pelos maias em Chichén Itzá. A civilização do Antigo Egito é rica em simbolismo e crenças que exerciam influência sobre suas escolhas. Portanto, não é surpreendente que até mesmo a seleção dos locais para as antigas pirâmides fosse moldada por sua mitologia. A grande maioria dessas estruturas foi construída nas margens ocidentais do rio Nilo, e isso não foi por acaso. Como as pirâmides serviam como o eterno repouso dos faraós, era lógico que fossem posicionadas onde suas almas pudessem iniciar sua jornada rumo à vida após a morte. Para os antigos egípcios, a vida após a morte e o sol estavam profundamente entrelaçados. Osíris, uma divindade egípcia intimamente ligada a essa vida após a morte, simbolizava o poder da renovação. Com o tempo, essa divindade também passou a ser associada ao ciclo do Sol e à maneira como ele gerava novo crescimento a partir de sementes adormecidas. Graças a esta associação, o Sol poente passou a simbolizar a morte e o Sol morria no oeste todas as noites. As almas dos faraós deveriam se conectar com o Sol poente antes de nascer novamente pela manhã, um símbolo da vida eterna. Ao colocar pirâmides a oeste do Nilo, eles viviam bem na área que metaforicamente significava a morte. Um dos maiores mistérios sobre as pirâmides egípcias são as técnicas de construção utilizadas para erguê-las. O incrível feito dos egípcios é ainda mais impressionante quando se leva em consideração que mais de 2 milhões de blocos de calcário e granito foram usados para construir a Grande Pirâmide de Gizé. Cada peça de alvenaria pesava cerca de 2,5 toneladas. Então, como esses blocos gigantes foram movidos? Infelizmente, os egípcios não deixaram registros escritos e muitas teorias foram propostas ao longo dos anos. Um estudo de 2014 teorizou que poderia ser tão fácil quanto água e areia.
Uma pintura de parede datada de 1900 AC retrata uma procissão de homens puxando uma grande estátua em um trenó, enquanto uma pessoa fica na frente derramando água sobre a areia. Embora originalmente se pensasse que o gesto era puramente cerimonial, há evidências científicas de que esta pintura contém a chave para desvendar o mistério de como eles moviam todo aquele peso. Os pesquisadores experimentaram puxar grandes quantidades de peso em um trenó na areia e descobriram que, quando adicionavam a quantidade certa de água, o trabalho era significativamente mais fácil. A umidade da areia reduziu bastante o atrito em até 50%, tornando muito mais viável transportar grandes quantidades de peso. Conforme indicado por um estudioso britânico especializado em Egito Antigo, as estrelas desempenharam um papel crucial no alinhamento das pirâmides. A pesquisadora Kate Spence, da Universidade de Cambridge, publicou um estudo em 2000 que ilustra como as constelações da Ursa Maior e da Ursa Menor foram utilizadas para orientar o posicionamento das pirâmides na direção norte-sul. Suas medições foram tão precisas que eles têm apenas uma margem de erro de até 0,05 graus. Curiosamente, com essas informações em mãos, é possível datar as pirâmides usando registros astronômicos. A ideia de que as pirâmides foram erguidas por escravos, uma teoria que persistiu ao longo do tempo, pode não ser precisa. O historiador grego Heródoto contribuiu para difundir a crença de que os escravos foram os construtores das pirâmides através de seus escritos. Essa concepção foi posteriormente perpetuada por Hollywood, mas a verdade pode ser diferente. Nos anos 90, foram encontradas tumbas dos construtores das pirâmides, e os especialistas em Egito Antigo têm convicção de que esses indivíduos não eram escravos, mas sim trabalhadores originários de famílias de baixa renda. O fato de terem sido sepultados em túmulos demonstra que desempenharam um papel honroso na construção das pirâmides, o que certamente não seria o tratamento dado a escravos. A Grande Pirâmide de Gizé é não apenas a mais icônica das pirâmides do Egito, mas também a única das 7 maravilhas do mundo antigo que perdura até os dias de hoje. Este monumento grandioso impressiona por diversas razões, sendo uma delas a sua capacidade de funcionar como um gigantesco relógio de sol, indicando as horas por meio da sombra que se projeta sobre marcas esculpidas na pedra. No entanto, como estamos falando da Grande Pirâmide, ela não é apenas um simples relógio de sol. Sua engenhosidade não se limitava a medir o tempo. Ela também tinha a habilidade de marcar os solstícios e equinócios, desempenhando um papel importante na definição do ano solar pelos egípcios. A egiptologia permanece um campo altamente dinâmico, com os pesquisadores indo além da decifração de inscrições para empreender escavações e aproveitar a tecnologia moderna a fim de desvendar os inúmeros enigmas que aguardam solução. Recentemente, uma rampa com 4.500 anos foi descoberta ao norte de Luxor, oferecendo para os estudiosos insights sobre os possíveis métodos utilizados pelos antigos egípcios para transportar pedras de construção por grandes distâncias. Outra evidência interessante é a descoberta de múmias de gatos e centenas de estátuas de madeira de gatos em uma tumba próxima ao cemitério de Saqqara. Essas descobertas ressaltam o vasto território de conhecimento ainda a ser explorado e revelado sobre a civilização dos antigos egípcios. Quais segredos você acha que serão descobertos no decorrer dos próximos anos? Deixe nos comentários e, se gostou do vídeo, não esqueça de marcar como gostei e se inscrever no canal, pois assim você nos ajuda a produzir mais vídeos como este. Até a próxima!